Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Rapaz, situação complicada aí para o Barbudinho, né? Passou por cirurgia. Eu tô meio bugado nesse assunto aí, né? Tá passando, já passou, tem a terceira, a quarta, a quinta, e é um cara que já tá com a idade avançada. Existem riscos, não desejo nada de mal para ninguém, né? Esse tipo de coisa aí que muita gente, ou por meme, ou falando sério, tá desejando pro Barbudinho. Eu tô longe disso daí, porque na hora da raiva é uma coisa, mas na hora que você tá com a cabeça fria, falar uma coisa dessa aí, eu não curto, não. Não é assinante ainda, Revista Oeste, apoie esse canal, ajude a crescer, porque, se Deus quiser, ano que vem vai estar trazendo muita notícia para nós aí. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, declarou nesta quinta-feira que o populismo extremista utiliza mecanismos estratégicos dos regimes nazista e fascista para corroer o sistema por dentro. Abre aspas. Nós estamos há mais de décadas com o crescimento de um populismo extremista muito grande. Um populismo principalmente de extrema-direita que aprendeu com os erros estratégicos do regime nazista, do regime fascista. Em vez de atacar o sistema, vem corroendo o sistema por dentro. Fecha aspas. Moraes prosseguiu, abro aspas, novamente. Ao invés de dizer que a democracia é ruim, dizem não, a democracia é ótima. Só que os instrumentos da democracia estão sendo fraudados. Ao invés de dizer que a mídia e a liberdade de imprensa são ruins, dizem não, a mídia está deturpando a liberdade de expressão. Fecha aspas. No fim da palestra, o ministro também citou a regulamentação das redes sociais e comparou as Big Techs a qualquer outra empresa. Aspas. Nenhum setor deixou de ser regulamentado. Por que esse não pode ser? Nós já temos a comprovação da falência da autorregulamentação das redes sociais. Fecha aspas. Consta, essas declarações que nós trouxemos aqui, algumas do ministro Alexandre de Moraes, foram proferidas, foram dadas num mesmo evento dessa edição do STF em Ação, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, que nós trouxemos no bloco anterior também, com a participação do ministro Flávio Dino. Pois é, e sem tirar nem pôr, Paula, é basicamente o mesmo discurso que fez o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, num evento da Procuradoria-Geral do Estado no Rio de Janeiro, que, adiantando já a sua pergunta no final, foi o tema da minha coluna dessa semana, né? Então, é impressionante como eles repetem a mesma ladainha que usam para sustentar aquilo que eles vêm fazendo, que é muito semelhante ao que eles denunciam. Parece que eles fazem aquilo que acusava o decálogo de Lenin, né? Eles acusam os adversários diante de um espelho. O nacional-socialismo, que ele diz aí, que influencia a turma da direita, o nazismo, esse sim gostava de censura, gostava de uma visão coletivista que ignora o indivíduo, né? É muito parecido com o que eles vêm fazendo. O Barroso, na fala mencionada, ele cita como exemplos do populismo autoritário, que é o termo que ele usa, Venezuela e Nicarágua. Ora, para cooptarem as cortes supremas e tudo mais. Nicarágua e Venezuela são dois exemplos de países sob o socialismo defendido pelo PT, pela turma do Foro de São Paulo. Lula fez lá um teatro contra o Maduro, mas já estão amiguinhos de novo. Maduro já está todo preocupado com a saúde do companheiro. Então, não vem com essa. Quem vem seguindo os passos de desprezo às instituições, à liberdade do indivíduo, à liberdade de expressão, é exatamente o consórcio PT-STF. E mídia, e velha imprensa. Ele diz aí que, em vez de atacarem a liberdade de imprensa, dizem que a imprensa anda mentindo, não sei o quê. Ora, bolas, anda fazendo exatamente isso. Por que será que o povo não confia mais na Globo e companhia? Porque eles sabem que virou uma militância do consórcio, que eles são fábricas de fake news, que querem a censura das redes sociais. Então estão todos unidos contra o povo, contra a liberdade do indivíduo. E quem foi contra o indivíduo foi justamente o comunismo, o fascismo e o nacional-socialismo a que ele se refere.
Augusto, deu tempo já para traduzir algumas das falas do ministro Alexandre de Moraes? Eu até agradeço ao esforço feito pelo Consta, que traduziu alguns trechos aqui, mas eu acho o seguinte, diante do que eu leio, quer dizer, nada melhor do que a transcrição literal do que dizem esses ministros. Eu fico espantado, porque eu acho que devem ser, já foram revogadas pela prática do Supremo Tribunal Federal, prática diária, já foram revogados os princípios constitucionais aí que deveriam orientar a escolha de um ministro do Supremo, né? Notável saber jurídico. Nenhum deles tem saber jurídico nenhum. Nenhum deles. Os que pareciam saber alguma coisa, esqueceram. Caso do Luiz Fux, que foi juiz. Os outros trocaram, mudaram de ideia, como Gilmar Mendes, que já defendeu o contrário, que era o certo. Agora eu peço o seguinte só, vamos esquecer o notável saber jurídico e ilibada reputação, que nenhum deles tem a essa altura do campeonato, e exigir só o seguinte, aprovação na prova de português, na prova de língua portuguesa do Enem. Do Enem. Se eles tiverem a nota mínima, aí tudo bem, porque eles estão abaixo desse nível. Eles levariam um pau no Enem tranquilamente. Quem diz o seguinte, nós estamos há mais de décadas. Quantas? Dá uma margem de tempo, sim. Pode ser mais de 20 décadas ou 200 décadas. Com o crescimento de um populismo extremista muito grande, um populismo principalmente de extrema-direita, que aprendeu com os erros estratégicos do regime nazista, do regime fascista. Cadê o comunismo aí? Cadê o comunismo aí? Quer dizer que o comunismo está dando lições no presente. Pega aí a Cuba lidando com liberdade de informação, você vê o que pensa, mas em homenagem ao colega Flávio Dino, que é comunista, o comunismo não tem nada a ver com isso. É só a turma que não vota no Lula. Né? Esses são os extremistas de direita ou bolsonaristas, o que é um pouco pior. Agora, ele vem do seguinte, nenhum setor deixou de ser regulamentado porque esse não pode ser. Por que esse não pode ser? Nós já temos a comprovação da falência da autorregulamentação das redes sociais. Falência é coisa nenhuma. O Marco Civil da Internet, há 10 anos, vem funcionando muito bem, com o artigo 19, que eles querem suprimir, que diz, me ajuda, Gil, basicamente o seguinte, a rede social, lá, a plataforma tem de remover um determinado conteúdo por determinação judicial. O que eles querem é obrigar o que eles chamam de a máquina, a inteligência artificial ou o robô, eles querem obrigar isso aí a cuidar desse trabalho, porque eles não querem nem trabalhar como censores. Eles querem a censura, mas acham feio, né, o ofício de censor, então eles querem culpar a máquina. Eles falam, a inteligência artificial está em guerra, agora contra a inteligência artificial, querem prender a inteligência artificial. Então, quem diz uma coisa dessas, não está preparado para fazer um colégio exigente, nem faculdade, e estão no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos chegar a um ponto que a gente só vai exigir isso, é a única exigência, não ser completamente analfabeto. Ponto. Pois é, não dá para entender, até o Augusto mencionou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o ministro Dias Toffoli declarou a inconstitucionalidade desse artigo citado pelo Augusto. Mas aí aquele voto em que ele fala do trem, o Milton Nascimento, o Brant, ministra Carmen Lúcia, aí é o Dias Toffoli. É aquela frase, né? Se almoçar, não faça declarações. Ali acho que há pouco. As regras já existem, já estão todas colocadas na mesa. Aliás, quando eles olham para fora e citam qualquer tipo de regra diferente que acontece em outros países, principalmente na Europa, essas regras foram criadas pelo legislativo, jamais pelo judiciário. Claro. O judiciário não cria leis.
já existe. Eles devem simplesmente guardar a carta magna, ponto. Eles devem se conter à sua prerrogativa, à sua função. Recolham-se ao seu trabalho, parem de meter a mão numa sociedade. São analógicos, não têm preparo para debater inteligência artificial, marco civil da internet, plataformas, redes sociais. Não tem preparo, eles sequer são usuários das redes sociais. Usam muito pouco, não tem conhecimento, a equipe deles também não tem. Aliás, quem tem hoje no Brasil? Não, quem tem tanto conhecimento assim? É algo que muda a cada dia, é algo em constante evolução, ao advento da tecnologia. Eles vivem no retrovisor, eles querem dizer o que vai acontecer no futuro. Imagine que as gerações muito mais novas do que eles, do que a gente aqui, o que eles não vão produzir nesse sentido. Tem pessoas pensando lá na frente, nessa hora, enquanto eles estão preocupados com censura, com o retrovisor. É gente muito atrasada. Mas aí é o trem, é o Milton Nascimento. Eles acham que o trem é a mesma coisa que uma rede social. É. Eles me lembram, Trem jornalistas... é um veículo de comunicação. É uma via de comunicação. Então, é parecido com uma rede social. Né? E ele não entende sequer de trem, né? Porque ele chama ele chama de batente. Em vez de bitola. Né? Não, ele erra, ele se atrapalha com bitola, batente, ele quer saber a metragem, ele diz que são 5 barulhos a cada separação de trilho, não dá para botar vigia. Não dá para botar vigia. Caminho, exato. É por isso, então, vigia seria o sensor, né, da ferrovia para impedir que haja acidente. A cada 2 metros tem um homem. Quem diz uma coisa dessas tem mais que ser internada na clínica da esquina, né? E mais ainda misturou liberdade de expressão com o caso daquele policial que tirou uma pessoa da ponte. Sim, ele chama de... mulher, né? Desculpe, ele chama de batente o que se chama de dormente, né? Dormente é batente para ele. Cauti, para fechar. Não, assim, fora o delírio total absoluto que a gente lembrou aqui, também só queria tirar um mito que vira e mexe aparece nas frases dos ministros do Supremo. O que está acontecendo no Brasil não tem nada a ver com a lei vigente na União Europeia, que é chamada DSA, Digital Services Act. Não tem nada a ver, isso é uma mentira, tamanho Supremo Tribunal Federal. Como é que é? O Digital Services Act, primeiramente, como o Silvio falou, o Digital Services Act, quem aprovou foi o Parlamento Europeu, sob proposta da Comissão Europeia, ou seja, aquilo que se chama democracia. O Tribunal Europeu, a Corte de Justiça Europeia não deu um pio nisso tudo. Então não foi uma imposição do Supremo da União Europeia diferente daquilo que acontece no Brasil. Primeiro ponto. Ponto número 2. O Digital Services Act não prevê em nenhum momento a suspensão de uma rede social, como aconteceu de forma arbitrária no Brasil, no caso do antigo Twitter, no X, por uma decisão monocrática de um ministro supremo. Isso é um abomínio jurídico. No Brasil, na União Europeia, até na China, não existe isso. Então, o Digital Services Act da União Europeia não prevê nenhum tipo de poder nesse aspecto. Também não existe na União Europeia a obrigação, como o ministro Fux votou ontem, outro delírio jurídico, de retirar uma postagem sem sequer o contraditório. Não tem o devido processo legal, não tem nem contraditório. Eu peço, você retira, acabou. Isso não existe, nem nos piores regimes autoritários que uma rede social ou um jornal, né, um veículo de comunicação, retiram ou corrigem a matéria sem sequer o contraditório, muito menos o devido processo legal. Não, Cauti, é um pouco pior, sem que alguém denuncie. Sem que alguém denuncie, pior disso. Ninguém reclama, tem que tirar. Orwell, se lesse, se visse isso, estaria sem botar na tumba. 1984 parece uma novela das 6 em comparação ao voto desse do Fux. Então, assim, só para terminar, o Digital Services Act pode ser criticado, pode não ser perfeito, mas é um ato civil, é um ato de civilização jurídica. No Brasil, é a barbárie jurídica. O voto do Fux é um ato de barbaridade jurídica. Não existe... Se eu acho que os juízes da União Europeia não têm tempo para escutar o Luiz Fux, mas se ouvissem e entendessem o que o Fux está dizendo, assim, eles perderiam a calma vendo o negócio, achariam que o Brasil já não é mais uma democracia. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, a lei europeia garante, sim, a liberdade de expressão,
impede que essas redes sociais sejam retiradas do ar, garante a isonomia também de tratamento, especialmente no âmbito econômico, ou seja, é uma lei contra o abuso de poder econômico, isso é uma questão mais que dá para discutir, inclusive aqui no Brasil, mas a liberdade de expressão é garantida de forma total na União Europeia, muito diferente daquilo que está acontecendo hoje e que o Supremo gostaria de fazer no Brasil. Deixa eu aproveitar que estamos aqui com mais de 87 mil. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Eles querem regular o mais rápido possível porque estão com muito medo mesmo, do que pode vir, do que pode estar chegando aí com o homem laranja. Esse é o medo deles. Eles estão com medo da chegada do homem. O que ele vai fazer juntamente com o Musk, né? E isso aí assusta esses caras e por isso eles estão querendo fazer essa regulação por eles mesmos. Mas eu acredito que de um jeito ou de outro vai acabar azedando pro lado desses caras em algum momento da história. Vamos aguardar, né? Porque o tempo é o Senhor, né? O tempo traz à tona aí todas as coisas. Estou confiante que o povo brasileiro, que é um povo batalhador, é um povo religioso, a gente vai sair dessa. Só que eu estava vendo hoje uma entrevista não, timeline, né, ali do Lacombe, esqueci o nome do jornalista, Alan dos Santos, estavam falando ali sobre a verdade, né? E a mentira. E eu já presenciei isso já. Uma pessoa chega, vamos supor, vamos pegar essa notinha aqui, né? A notinha de... Combina lá, 7 atores. Aí os 7 chega e fala que essa nota ela é verde. Ela é amarelinha, né? Amarelinha. Daria para falar que é verde? Por ser um amarelo, é uma cor meio próxima, um verde claro, vamos supor. Então a gente pega um azul e fala que ela é verde. 7 chega e fala que ela é verde. 7 atores. Aí a 8ª pessoa, pô, ela fala, eu tô doido então, né? Mas já que todo mundo falou que é verde, eu vou falar que é verde. É o que as pessoas fizeram um teste, é real esse teste. E a pessoa, a maioria das pessoas falavam, é verde, que cor é essa nota? É verde. A pessoa acabava falando que era aquilo que a maioria das pessoas falou. É o que faz hoje aí a rede esgoto, né? Ela induz as pessoas a acreditar naquilo que é mentira. Entenda, olha, entenda como é bom o preço da gasolina subir, entenda como é bom a picanha estar alta. Entenda como é bom você ter que pagar o imposto da blusinha. Cara, é incrível. Eu conversei com o Petit esses dias, ele falou, não, mas o governo tem que cobrar imposto mesmo. Mas quando era o outro governo, ele não podia, né? Tava errado, tinha que baixar. Mas agora tem que cobrar. Porque senão, como que vai fazer isso ou fazer aquilo? Fazer o quê, o cabeça de bagre? O que esses caras estão fazendo? Eles estão fazendo mesmo. É, só se for. Então as pessoas caem nas narrativas. E eu estou em grupo aqui de um sistema, um algoritmo. Vou falar sobre o que é. E eu percebi, falei, não, esse trem tá com falha. Aí outra pessoa falou, tá com falha. Tem alguma coisa errada. Só que aí vem o cara, criador, e fala, não, não tá, é alguma coisa aí no seu computador, no seu aparelho. Só que tem algumas pessoas tendo essa falha. Se fosse o sistema que tivesse com falha, todo mundo ia apresentar falha. Lógico que não. Lógico que não, mas as pessoas acreditam no que o cara fala. Porque se você sabe que o seu negócio ali tá perfeito, não tem nada de errado, e tem outras pessoas passando pelo mesmo problema,
Obviamente que é o produto, só que e tá assim. Um dia apresenta uma falha aqui, outro dia no outro, outro dia no outro. É um efeito dominó, vai acabar pegando todo mundo. Só que enquanto não chega no bobó cheira-cheira, ele vai falar que a culpa é sua, que você que tá errado, que o seu negócio que tá estragado. Aí já teve um desses que falou, aí de repente chegou nele, olha mesmo, é o sistema, que uma hora vai cair a ficha dessa turma aí.